amado, nessa noite, eu queria compartilhar com os irmãos alguns conselhos que Paulo dá para o jovem Timóteo. E antes de começar a falar desses conselhos, eu queria fazer uma pergunta. E essa pergunta você responde para você mesmo. Que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso você procura ser? Vaso de ouro? Vaso de prata? Vaso de cal ou madeira, como diz a palavra? Ou vaso de barro? Analise você mesmo. E o que determina o que você é? Que vaso você é? O que determina qual vaso você é diante do Senhor são as nossas ações. As nossas ações é que vão determinar que tipo de vaso nós somos para o Senhor. Que circunstância Paulo escreve essa carta a Timóteo? Que situação Timóteo se encontrava a ponto de Paulo escrever essa carta, dando conselhos do começo ao fim? É um conselho atrás do outro. Um dos pontos que Paulo escreve essa carta a Timóteo é que estava tendo contendas na igreja de Éfeso. Na igreja que o pregador Timóteo congregava, que era líder. E a Bíblia chega a citar no versículo 17 e 18. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então estava tendo uma contenda dentro dessa igreja, uma igreja dividida. Como é difícil e ruim. Se nós analisarmos e voltar um pouco atrás, tivemos uma situação mais ou menos desse jeito. E não é fácil. Principalmente para o pregador novo, o jovem. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo é ensinando, encorajando a Timóteo a pregar, a ensinar o Evangelho. Mas há um espaço da primeira e segunda carta, um espaço de aproximadamente 4 anos. Então chega a Paulo nessa data estava preso nas prisões de Roma. Mas chega a Paulo a notícia de que Timóteo estava triste. Timóteo estava tentando ou querendo desistir do seu ministério. Mas por quê? Porque não estava bem consigo mesmo. Porque difícil é conviver com os irmãos que não praticam a mesma fé, não praticam a mesma palavra. A Bíblia diz então que Timóteo está muito, muito triste. E a notícia chega até Paulo. Olha, Paulo, Timóteo não está indo. E do jeito que está indo, está arriscado Timóteo desviado, resistir do seu ministério. Então Paulo escreve essa segunda carta. É nessa circunstância que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. E no capítulo 1, ele já vai tratar de forma diferente como da primeira carta. Versículo 2, ele vai dizer: olha, a Timóteo, meu amado filho, graças, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele, mesmo à distância, ele já começa a acolher Timóteo. Já começa a dizer para Timóteo: olha, supera, não está fácil, mas fique firme na fé. Fique firme naquilo que eu te ensino. E ele procede dando conselhos a Timóteo. Versículo 5: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela posição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia,
mas de fortaleza e de amor e de moderação. Olha como ele vai instruindo Timóteo. Olha como ele vai a inteligência e a sabedoria de Paulo para não machucar Timóteo. Um homem que já estava ferido. Um homem que já não sabia mais como resolver a questão pastoral da sua igreja. E como é difícil lidar com pessoas, lidar com gente. Mesmo praticando a mesma fé, mesmo praticando as mesmas coisas cotidianas da palavra do Senhor, ainda há conflitos, ainda há danos, ainda há perdas. E Paulo percebe que a coisa está crítica. Então ele começa a aconselhar Timóteo com amor, com moderação, com dedicação. Ele não é à toa que ele chama Timóteo de filho. E ele fala, olha, não me envergonhe do Evangelho. Verso 8. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí ele está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, não é fácil ser cristão. Não é fácil ser Jesus. Porque eu estou sendo prisioneiro nessa terra. Mas ainda que estou prisioneiro, ainda que as cadeias me contêm, eu não largo o Evangelho. Porque eu sei que eu tenho crido. Então permaneça na fé. Permaneça na palavra. Ainda que te custe a vida, permaneça na palavra do Evangelho. E capítulo 2, ele vai começar dizendo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aí eu pergunto, em que nós temos fortificado a nossa fé? Será que estamos fortificando a nossa fé realmente em Jesus? Ou fortificamos simplesmente nas promessas que Jesus tem para nós? Ou estamos fortificando a nossa fé em casa, carro, em trabalho, em pessoas, em situações? E Paulo adverte ele da melhor forma: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E hoje, eu e você, se estamos aqui, é porque a graça nos alcançou. Então vamos fortificar cada dia mais na graça do Senhor. É porque ela nos sustenta, ela nos dá força para prosseguir na presença de Cristo. Se você falar para mim que é fácil servir ao Senhor, não é fácil, mas é prazeroso, é amoroso, porque o maior galardão do crente não está aqui nessa terra, está nas mansões celestiais. O meu nome, o teu nome está no livro da vida. Então vale a pena passar o que passar nessa terra. E Paulo deixa bem claro para Timóteo que o Evangelho a gente corre aflições, o Evangelho a gente corre perseguições, no Evangelho a gente é caluniado, no Evangelho a gente é decepcionado, e muitas das vezes por pessoas que estão bem à nossa volta, e muitas das vezes por parentes e amigos, muitas das vezes por pessoas que a gente nem imagina que ia ser decepcionado. Então Paulo ele fala para Timóteo, permaneça na palavra. Versículo 13 aqui do capítulo 1, ele fala, conserva o modelo da sua palavra, que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Você sabe qual é a força maior do crente para suportar as provas, as provações? É a palavra. É ela que cura, é ela que liberta, é ela que te põe de pé, é ela que te firma, é ela que dá orientação, é ela que cura, é ela que penetra na nossa alma e nos faz pensar duas vezes em pecar ou não contra Cristo. Porque se fazemos a vontade da carne, só é pecado. Então é necessário que hajamos uma vida de comunhão com a palavra do Senhor. Como foi dito hoje pela irmã Márcia, é necessário largarmos o pecado. Como ela disse de manhã, examina, pois se o homem a si mesmo. E é verdade.
Temos que examinar às vezes 24 horas. E a base disso tudo para examinar já está dentro da palavra. Então Paulo ele faz de tudo para animar a Timóteo. Capítulo 2, versículo 11. Ele vai dizer assim: olha, Timóteo, vai valer a pena. Mas por que vai valer a pena, Paulo? Por que vai valer a pena eu passar por constrangimento? Me fala aí, Paulo. Ele vai dizer no versículo 11, capítulo 2: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não podemos negar a si mesmo. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo quis dizer: vale a pena, porque reinaremos com ele. Ainda se negarmos a ele, ele nos negará. Ainda se formos infiéis com ele, ele é fiel para conosco, para nos perdoar. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir a Cristo. E Paulo continua prosseguindo, dando conselhos a ele. Versículo 20, eu quero entrar agora. Esse conselho agora, ele começa a dizer não somente para a igreja, para Timóteo, mas abrange toda a igreja. Porque uma vez que ele relaciona aqui, ora, numa grande casa, ele não está dizendo só para Timóteo. Porque Paulo sabia que estava tendo contenda dentro da igreja. E Timóteo, por ser jovem, vem cá comigo. Não é fácil. Uma coisa é Paulo ser pastor da igreja, pastorear a igreja, porque Paulo tem experiência com Jesus cara a cara. E nessa ocasião aqui, não, Timóteo simplesmente foi discipulado por Paulo. As experiências que Timóteo teve foi com Paulo. E agora ele se encontra numa situação sozinho, ele e Deus. E Jesus não falava nada. É de desanimar. É de pensar duas vezes: será que realmente eu fui chamado para isso? Será que realmente eu fui chamado para esse ministério? Porque a situação está gravando, eu estou dando conta de resolver. Por mais que eu ore, por mais que eu busque a resposta do Senhor, eu não estou tendo condições de resolver. Então é nessa hora que precisamos, amados, ouvir conselhos de pessoas que é de Deus, pessoas capacitadas, pessoas que conhecem a palavra. Não é vergonha você pedir ajuda para o seu irmão que conhece a palavra. Não é vergonha você dizer para seu irmão que precisa ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Porque quando estava lá no mundo, nós praticávamos o quê? A fofoca. Não aguentava ver a vida de alguém para comentar. E depois que viemos para a igreja, a gente retrocede. Muitas vezes passamos por provação terrível. Mas não temos coragem de abrir a boca para o irmão, para pedir uma orientação, uma oração. E essa situação aqui, Timóteo estava sozinho. Mas Paulo ficou sabendo da situação. Paulo ele descreve aqui dois dos que estavam contra a igreja: Himeneu e Fileto. Homens que diziam ser da palavra, homens que diziam ser cristãos. E quantos de nós que pregamos o Evangelho, pregamos a palavra, mas não vivemos o Evangelho, não vivemos da forma que Jesus quer? E muitas das vezes colocamos irmão contra irmão, achando que a razão é maior que a palavra, achando que a razão é maior que o Evangelho. E não é bem verdade isso. Porque o que tem que sobressair sobre nós é a palavra do Senhor, é a direção do Evangelho. Então Paulo escreve essa carta orientando a Timóteo o que fazer. E aí ele fala no verso 20: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para um e outros para de honra. Esse conselho aqui agora abrange não somente a Timóteo,
mas toda a igreja. Por isso que eu perguntei a vocês no começo, que tipo de vaso nós somos? Dentro da igreja do Senhor há 4 tipos de vasos, pelo menos que foi citado aqui: vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau ou madeira, vaso de barro. E aí ele começa a falar: uns é para a desonra, outros para a honra. E eu queria citar um pouco aqui sobre o vaso de ouro. O que vocês acham sobre o vaso de ouro? Será que ele é um vaso de honra? Ou será que ele é um vaso de desonra? Eu creio que Jesus ele não aprova o vaso de ouro. Mas por quê? O ouro é sinônimo de poder e beleza. Uma vez que o poder e a beleza entram, ele realmente desperdiça a graça. A graça para ele já não faz mais sentido, é descartada. E prova disso na Bíblia é o rei Saul. A Bíblia diz que antes era o profeta Samuel, que era orientado a orientar a nação de Israel. Mas a nação agora se revolta e pede um rei a Deus. A Bíblia diz que em todo Israel não havia homem formoso, belo, bonito que nem o rei Saul. A característica do rei Saul era o homem formoso, belo. Então Deus dá o que o povo pede. Cuidado com o que você pede a Deus. Talvez você está pedindo alguma coisa que lá na frente vai te causar prejuízo, dores, males. Então o povo pede o rei Saul. E Deus dá. Engraçado que no início do reinado do rei Saul, ele foi bem. Ele se comportou como vaso de barro. Mas quando ele tomou gosto pelo reinado, pelas riquezas, pelo poder, aí ele desperdiçou e descartou a graça do Senhor. Ele voltou a fazer tudo aquilo que o Senhor abominava. Voltou a praticar o que ele não poderia praticar. Vaso de ouro. Achou que ele era o poder maior. Colocou maior que o próprio Deus. É tanto que a incumbência do profeta fazer, nem o profeta mais pôde fazer. Vaso de ouro. O Senhor abomina na igreja que se passa por vaso de ouro. Ele não aprova. Uma vez que você se torna, ou eu se torno vaso de ouro, a primeira coisa que a gente faz é descartar a graça do Senhor Jesus. É impressionante que o ouro não precisa nem olhar para dentro para ver a luz, porque ele brilha por fora. E o que tem dentro do vaso? Quantos e quantos pregadores, cantores, membros que não têm cargos na igreja se passam por vaso de ouro? Quantos? Quantos Deus pega lá do lamaçal, coloca na igreja, dá uma nova vestimento, uma nova identidade, e quando está no conforto da bênção se torna vaso de ouro por fora, mas por dentro está inveja, por dentro do vaso está mentira, por dentro do vaso está calúnia, por dentro do vaso está o adultério, a prostituição, mas por fora é ouro. Quantos e quantos pregadores tem aí afora que não pregam mais em qualquer igreja? Para falar com ele tem que ser agendado no camarim. Não vai mais pregar nas cadeias, nos hospitais, muito menos nas praças, porque se tornou vaso de ouro. Mas o coração está cheio de maldade. A aparência agora é ouro. E Jesus não aprova esse vaso. Então Paulo diz a Timóteo: Timóteo, tu pode até ser um vaso de ouro, mas eu quero te adiantar que Deus não aprova.
esse vaso. Uma vez que esse tudo se torna vaso de ouro, a graça que está sobre você, de Jesus Cristo, ela é descartada. Você quer brilhar mais do que Jesus. Você passa a brilhar mais do que o Evangelho. E Jesus não quer isso. Muito pelo contrário. Que vaso nós estamos caminhando para ser? Nessa noite nós estamos aprendendo com Timóteo, com Paulo, que vaso que o Senhor quer que nós sejamos. Mas também não tem só um vaso de ouro. Ele cita o vaso de prata. E se nós formos olhar o vaso de prata, na verdade, muitas das vezes só serve para embelezar. Ele é diferente do ouro? Sim, é diferente do ouro. Com certeza é. Tanto no monetário, como na cor, no brilho. Mas é engraçado que o vaso de prata, além de servir para embelezar, chega um tempo que ele fusca. Alguém já teve uma colher, uma pulseira de prata aí? Que você dá aquele polimento, passa tempo, ó, fuscou. É preciso novamente dar aquele polimento. E onde é que nós encaixamos isso? É o crente que só está bem se tiver oportunidade. Ele só está bom na igreja, só é o vaso se tiver oportunidade, o microfone na mão, se ele estiver no louvor, se ele estiver na pregação, ele tem que estar no auge. Esse é o crente. Vaso de prata. Se cortou as oportunidades, acabou o crente. Não prego mais, não falo mais com o irmão, não vou mais à igreja. Por quê? Vaso de prata. Só brilha por um momento. Ah, e tem um detalhe. Para brilhar, precisa do irmão estar elogiando. Vixe, hoje você arrebentou na pregação. Hoje você se arrebentou no louvor. Aí deixa a bola dele, o vaso de prata. Vai brilhar mais ainda. Porque achou alguém para elogiar. Se não tem elogio, vai desanima. Começa a buscar. Para ele não serve. E Paulo adverte Timóteo. Era o que estava acontecendo dentro da igreja. É preciso, Timóteo, que você fique firme no Evangelho. É preciso que você fique firme no seu ministério. Você foi chamado para isso. Foi para isso que eu coloquei as imposições de mãos sobre os irmãos, sobre você, sobre a sua vida. E nós? Será que somos vasos de prata? Será que muitas das vezes fazemos de questão de ser vaso de ouro? É momento de refletir, irmãos. É momento de aprender com Timóteo, com Paulo, o que realmente é verdadeiramente o que Jesus quer para as nossas vidas. E o vaso de prata, ele só brilha por pouco tempo. É preciso novamente lá, ó, deixar limpo e brilhante de novo, para ele ter aquele gás. Mas Jesus reprendeu. E agora tem um vaso de madeira, ou pau, como outras traduções diz. Eu particularmente creio que é um dos piores vasos que tem na igreja. É de madeira. Mas por quê? Primeiro, porque ele é um dos piores vasos. Porque ele nunca vai mostrar realmente a face que ele tem. Nunca. Uma coisa é certa. Madeira, ela sempre dá cupim. O cupim geralmente fica sempre por lado de dentro. Nunca por lado de fora. Outra evidência. O símbolo do Espírito Santo na Bíblia tem 5 características: fogo, vento, pomba, azeite e água. Você já tentou colocar uma madeira dentro da água? A tendência dela é inchar. Não, aqui não colocou, não vai fazer esse texto. Ela incha. Esse crente de madeira aqui, ele começa bem, começa a ter oportunidades.
O Espírito Santo começa a agir na vida dele. Mas em pouco tempo, ele já acha que não precisa mais do Espírito Santo. Ele incha tanto que acha que ele é o banda, que ele sozinho faz, ele sozinho acontece. Esse crente aqui é diferente de João Batista. Porque quando perguntaram para João Batista que se ele era o Messias, que era o Cristo, ele disse: não, de maneira nenhuma. Eu só sou apenas a voz que clama no deserto. Tu não é o Cristo de maneira nenhuma. Eu não sou digno de desatar a sandália do Senhor. Tu não é o Cristo de maneira nenhuma. O que importa é que eu diminua e que Cristo cresça em mim. Olha a diferença. O crente de madeira não. O crente de pau, o vaso de pau não. O vaso de pau é o contrário. Ele aprendeu com Jesus. Ele sabe até a palavra, maneja até a palavra. Mas na hora de fazer a obra do Senhor é por conta dele. Ele não quer a direção do Espírito Santo, ele não quer a direção de um pastor, de maneira nenhuma. É um crente rebelde, um crente que não aceita a correção, um crente que não aceita a disciplina. E o pior é isso. Você já viu a madeira depois que você dá o verniz, como ela fica linda, bonita? O crente de madeira é dessa forma. Ele vem para a igreja todo bonitão, cheio de paletó, muitas vezes, se for mulher em vestido, bonito, granfino. Fala: rapaz, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas o cupim está na igreja. É o cupim da inveja, o cupim do engano, o cupim do adultério, o cupim da mentira, da fornicação. É o cupim da falta de perdão. Se tem uma coisa que está matando o cristão, hoje é a falta de perdão. Muitas vezes estamos na igreja todos os dias, todos os cultos, mas o coração tem mágoa com alguém. Mas fala de perdoar para ver se quer perdoar. E Jesus deixou bem claro: se quer morar no céu, tem que haver perdão. Se quer morar nas mansões celestiais, tem que ser purificado. Não tem como, não tem outro jeito de você querer morar no céu se não liberar perdão, se não perdoar. E o maior problema da igreja hoje é isso, a falta de perdão. Muitas das vezes sentamos praticamente no mesmo banco, na mesma fileira, mas o irmão não fala com o outro. Faz mal de longe, faz. O coração está cheio de cupim, corroendo por dentro. Que crente é isso? Paulo está dizendo: é o crente madeira, o crente desobediente, o crente que não gosta de ser corrigido, o crente que não gosta de ser chamado a atenção, o crente que não gosta de ser discipulado, acha superior a tudo e a todos. Esse é o crente madeira. Aí Paulo vai falar para Timóteo: olha, Timóteo, tu quer ser crente, vaso de ouro? Jesus não prova. De prata também não, viu, Timóteo? E de pau muito menos. Você tem que tomar uma posição diante do Senhor. Talvez eu perguntasse aqui para alguém: o crente, o vaso de ouro é o melhor da casa. Talvez alguém até concordaria, por ser de ouro. Mas nem tudo que parece. O Senhor não trabalha com a lógica que eu e você trabalha, muito pelo contrário. Ele trabalha de forma diferente. E é aquele que acerta. Não seja um crente de ouro, nem muito menos no vaso de prata ou de madeira. Mas por que não posso ser? Porque eu e você é referência para alguém. Entenda uma coisa: você é referência para alguém lá fora. Alguém ouve o Evangelho porque você discipulou, você falou de Jesus para alguém. Alguém está na igreja porque você buscou falar de Jesus. Alguém está na igreja porque viu Jesus na sua vida. Você é referência para alguém. Não esqueça disso. E mais uma vez eu lembrei da irmã Márcia aqui de manhã.
Quando ela citou que ela já tem até o boato aí, o crente quer shopping, olha, para você ver onde é que chegou, o crente shopping. Dá para ter uma ideia, uma noção? Como você tem que ser referência no Evangelho de Cristo? A coisa não está fácil, gente. É preciso abrirmos os olhos e tomar posição de servo do Senhor. E Paulo adverte Timóteo, explica a Timóteo, ensina a Timóteo nessa última carta aqui. E é preciso que eu e você tomamos a posição de cristão, porque somos referência. Talvez você ache que não é, mas você é referência. Você talvez está achando que não é observado, você é observado 24 horas, não só por Jesus, mas pessoas aí fora. Pessoas aí fora estão olhando para a sua vida secular, para saber realmente se você é cristão, se você prega a verdade, se você está com Cristo Jesus, ou se você só é crente dentro da igreja. Você é referência. Nós somos referência do Evangelho. Então doa aqui do ele, leve esse Evangelho a sério. Além de Paulo citar vaso de ouro, de prata, de madeira, ele agora vai citar vaso de barro, no qual é um vaso que Jesus ama. No qual é um vaso que Jesus anela. Por quê? Porque você foi feito pelas mãos do Senhor. O seu corpo tem as digitais de Jesus. Porque a matéria que Jesus usou para fazer a minha você foi barro. Creia nisso. As digitais de Jesus estão no seu corpo. Você não está aqui por acaso. Você não é um mero acaso para estar aqui essa noite. Você é vaso de honra. Tu és um vaso de honra na presença do Senhor. Por que tu é vaso de barro? E vaso de barro pode ser moldado quantas vezes Jesus quiser. Quem já viu o processo aqui na oraria? Alguém já viu o processo aqui na oraria? Já viu como é feito o barro? O barro tem seus processos. O barro é extraído lá do lamaçal. Como eu e você um dia foi extraído. Extraído lá do mundo, cheio de defeitos, cheio de pecado. Onde ninguém dava nada por mim e por você. Mas tinha alguém que viu em mim um valor, que viu em você um valor maior. Então o barro era tirado lá do lamaçal e levado para a olaria. E na olaria ele passa pelo processo. Qual é o processo? Primeiro processo. Ele vai ficar adormecido por um tempo, por dias. Alguns colocam em recipientes com água, bastante água. Para quê? Para começar a extrair a impureza do barro. Hoje você está bonito, bonita aí, todo bonitão, todo bonitona, mas porque você passou por um processo. Foi extraído de você os defeitos, as impurezas. Foi extraído de mim as impurezas, os defeitos. Assim foi o barro. O barro ele faz isso. E depois que ele é adormecido, passado um período naquela água, ele é tirado para ir para a roda. E muitas das vezes você está na roda e não está sabendo. Muitas das vezes eu estou na roda e não estou sabendo que estou na roda. Mas como isso? Na roda é o oleiro modelando. Jeremias 18 vai dizer que Jesus é o oleiro e nós somos o barro. Então ele é colocado na roda, o barro. E da medida que o oleiro vai modelando, vai tirando as impurezas, vai tirando a sujeira e vai criando forma, assim como eu e você, que um dia, outrora, estávamos nos pecados, nós vivíamos nos pecados, muitos ex-drogados,
Muitos aqui passou por processos terríveis para chegar onde está hoje, na roda do Senhor, nas mãos do Senhor, o Senhor modelando. E muitas das vezes a nossa natureza não quer, de maneira nenhuma. A nossa natureza jamais vai querer ser modelado, jamais vai querer ser modelado pela mão do Senhor. Por quê? Porque a renúncia a sacrifícios. Ou coisa difícil é renunciar. Já pensou, imagina você renunciar ao seu eu, à sua vontade, para fazer a vontade de Jesus. Não é fácil. Mas na roda, querendo ou não, o Senhor vai modelando. Vai apertando dali, apertando daqui, folgando de lá, mas vai modelando. Muitas vezes sem você entender, porque está passando por aquela prova, por aquela dificuldade, por aquela situação. É o Senhor te modelando. É por isso que muitas vezes a gente nunca vai sair da prova. Sabe por quê? Porque no meio do processo que o Senhor está nos trabalhando, a murmuração chega, a murmuração vem. Em vez de terminar aquele vaso perfeito, é preciso mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais giro na roda. E tem uma coisa: não murmura ao Senhor. Se tem uma coisa que você abomina, na murmuração. Se está difícil, de glória. Se está fácil, de glória. Se a situação não chegou da forma que você queria, de glória. É um processo. É um processo. Passou por aquele processo da roda, agora vem a fornalha. E é nessa fornalha que muitos desistem. Porque o processo é árduo. Não é fácil passar pelo fogo do Senhor Jesus. Mas todo aquele que passa pelo processo do fogo do Senhor Jesus, ele nunca mais vai olhar para trás. Ele nunca mais quer desistir. Por quê? Porque a vitória é certa, o Senhor garante. O Senhor promete e Ele garante, mas é preciso um processo. E o vaso de barro é a exclusividade do Senhor. Por quê? Porque no princípio Ele formou o homem de barro. É por isso que eu falei para vocês aqui que vocês têm a digitar do Senhor no corpo de vocês. Não foi com ouro, nem com prata, nem com madeira que eu fomos formados. Mas foi com barro. E é isso que somos, é isso que somos, e é isso que Paulo passou para Timóteo. Timóteo, seja um vaso de barro. Por quê, Paulo? Porque quantas vezes o Senhor for preciso quebrar você, refazer você, Ele vai fazer. Para você se tornar um vaso perfeito nas mãos do Senhor. É no versículo 21 aqui, ó. Diz que se alguém se purificar dessas coisas, serás vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O vaso de ouro não tem isso. O vaso de prata muito menos. O vaso de madeira muito menos ainda. Mais à frente no capítulo 4, Paulo vai dizer que nos últimos dias esse vaso de madeira seria amante de si mesmo, orgulhosos, avarentos, presunçosos, soberbos. Mas o vaso de barro não. O vaso de barro é manso e humilde de coração, para aceitar a correção e o propósito do Senhor nas nossas vidas. Seja um vaso de barro. Não importa a circunstância que você está vivendo. Não importa a situação que você está passando. Por mais difícil que seja. Por mais que você ache que não tem mais solução. Por mais que você ache que é impossível o seu problema ser resolvido. Eu quero te dizer nessa noite que o maior que o seu problema, maior que a sua dificuldade está aqui presente nessa noite, que é Jesus Cristo. E Ele está te ouvindo nessa noite. O livro de Coríntios, livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Paulo vai dizer:
Temos, porém, este tesouro em vasos de prata? Não. De ouro? Não, Paulo. De pau? Não. De quê? De barro. Temos, porém, estes tesouros em vasos de barro. Para quê, Paulo? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você está entendendo por que você tem que ser vaso de barro? Porque eu tenho que ser vaso de barro? Para que nós não podemos ficar orgulhosos de nós mesmos, cheio de si, achando que é nós que faz, que é nós que acontece. Porque não somos nós. É Jesus que faz, é Ele que pode, é Ele que determina. E temos que ter consciência disso. Por mais que sejamos intelectuais, por mais que sejamos sábios, porque o Espírito Santo ele nos capacita. Por mais que o Espírito Santo nos leve a lugares altos, nunca devemos esquecer que somos de barro, vasos de barro, pronto para o uso, purificado para uma boa obra. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo. E possamos diminuir cada vez mais. E que Ele venha crescer em nós. Só assim que podemos chegar aos céus como vasos de barro. Com a permissão do pastor Fique de Pé, eu quero orar para você essa noite. Queria que levasse o louvor. E nessa oportunidade, como foi dito aqui nessa noite, eu queria que nessa noite você se examinasse a você mesmo e falasse para Jesus: Senhor, me torna um vaso de barro cada dia. E porventura, Pai, se eu, porventura, algumas vezes pratiquei como vaso de prata, de madeira ou de ouro, me perdoe, porque essa não é a minha intenção. A minha intenção é ser moldado por Ti pelas Suas mãos. Fale para o Senhor essa noite. Converse com Ele. Ele está te ouvindo. Quantas e quantas vezes você já entrou no seu quarto, querendo a resposta do Senhor, querendo a solução para a sua causa, para o seu problema, querendo uma resposta para uma situação que você anela por ela, por uma resposta favorável e ainda não teve. Coloque na posição essa noite de vaso de barro. Aleluia! E você vai ver que a circunstância vai mudar ao seu favor. Esvazie de si mesmo. Jeremias diz que o oleiro estava fazendo um vaso. E o vaso se quebrava na mão do oleiro. E ele desistia daquele vaso, não. Muito pelo contrário, ele começava a fazer tudo novamente. O que eu quero dizer com isso? Talvez aquela situação que não deu certo para você, talvez aquela questão que ainda não foi resolvida, talvez aquela saúde ainda que não foi restaurada, pegue Ele hoje como vaso. Ele é um oleiro, Ele pode fazer na minha e na sua vida. Ele pode resolver aquilo que eu não posso. Ele pode te dar vitória a qual eu não posso te dar. Mas Ele pode. Fale com Ele essa noite. Entregue a sua causa, entregue a sua família, entregue o seu problema, que Ele vai fazer a seu favor.